Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 19 de fevereiro, quarta-feira. Deus abençoe a cada um de meus irmãos. Tenham todos um bom dia. Estamos lendo aqui Atos 4:13. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles também haviam convivido com Jesus. Esse capítulo aqui foi a ocasião em que o Sinédrio, as autoridades judaicas, mandaram recolher, digamos assim, né, a Pedro e a João, depois daquela cura maravilhosa daquele coxo lá na entrada do templo, na porta chamada Formosa. Lembra dessa passagem? O homem era conhecido por todo mundo porque pedia ajuda, né, ali, e, e aquela famosa frase de Pedro, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, né? E, e a música aqui me desconcentrou. Então, meus irmãos, veja só, depois desse episódio, as autoridades, e aquilo deve ter sido extremamente divulgado, né? Hoje a gente usa na internet a expressão viralizou, né? Então aquilo viralizou em Jerusalém, todo mundo comentou e aquelas autoridades do Sinédrio que achavam que tinham vencido Jesus de alguma forma, começaram a se incomodar, como quem diz, esse Jesus foi replicado, né? Foi multiplicado, quer dizer que estas coisas continuam. E aí foram interrogar Pedro e João. E estão falando com ele, e uma das declarações, só para o teor dessa conversa, né? Quando conversaram muitas coisas, mas quando o apóstolo Pedro disse que não há outro nome, que não há salvação, né? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Essa palavra do apóstolo, primeiro, que era ofensivo para o mundo gentil, né? Pensa naquelas gerações, até os dias de hoje, dos pagãos, que davam títulos de salvador para governantes, para pessoas de renome e para os deuses, Zeus e outros, né? E é interessante que o próprio Deus assume essa expressão de Salvador desde o Velho Testamento, na relação com Israel, e Jesus, que é o Salvador da humanidade, é também chamado assim, mas o apóstolo Pedro declara, não há outro nome, quer dizer que ele colocou Jesus no lugar, no único lugar aonde alguém possa ser salvo. E isso é uma palavra que, com certeza, aquelas autoridades, primeiro, não falariam isso a respeito de Jesus, porque odiavam Jesus, mas jamais replicariam essa expressão a respeito de Deus, do próprio Deus, com quem eles diziam ser filhos, filhos de Abraão, né? E tudo mais. Descendência de Abraão e tal. Eles nunca defenderam isso no meio dos gentios, de que o Deus de Israel era o Salvador. Jamais. Eles não empeitavam os gentios e não entrava nessa discussão, mesmo a Bíblia declarando em várias porções que o Deus de Israel era Salvador também. Então agora ele pega dois homens, como diz o contexto, iletrados,
que não tinham nenhuma formação e também não eram rabinos, também não participavam do sinédrio, nem sequer eram fariseus, nem nada disso, mas com a coragem, com as convicções dadas pelo Espírito Santo e a coragem de fazer uma declaração tão impactante, tão corajosa quanto essa. Não há um outro nome pelo qual devamos ser salvos, né? Só o nome de Jesus. E aí, por causa desta declaração, eles chegaram a essa conclusão, observando a coragem dos dois, né? E tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos. Reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E eu quero parar por aqui hoje, só para pensar quais têm sido as nossas declarações a respeito de Jesus, quais têm sido os nossos posicionamentos, e a ponto do mundo olhar para nós e falar o mesmo. Esse aí é de Jesus, ou é crente, ou é cristão, ou anda com Jesus. Esse aí é Bíblia, esse aí, né? O quanto dessa coragem de confrontar aquilo que não é salvação, de confrontar a, as coisas que são populares, as coisas que são aceitas por todo mundo, né? Assim como os gentios aceitavam que existiam diversos salvadores, digamos assim, e ele dizer que é só Jesus que salva é um ato de coragem. É um ato de coragem enfrentar um sinédrio. Não nos esqueçamos que foi essa gente que mandou matar Jesus, né? Mas eles agora têm essa coragem. E por causa, repito, desta coragem, mas muito mais do que coragem, as declarações, o que a gente chama hoje dos conteúdos, né? Então, retomo as perguntas. Quais têm sido os nossos conteúdos? O que deixa o outro perplexo, né? Quando todo mundo migra para um lado e o nosso conteúdo, dito de forma corajosa, de forma contrária ao mundo, como o peixe que nada contra a correnteza, né? De forma completamente esquisita para o mundo, quais têm sido os nossos posicionamentos, a ponto das pessoas poderem entender, olha, esse aí é de Jesus e não tem acordo, né? Não dá para negociar determinadas coisas porque ele não aceita, porque ela rebate, porque ela fica firme, né? O mundo tem essa coisa de homogeneizar, né? Vai homogeneizando, vai ficando tudo igual. E o cristão vai ficando esquisito. Mas as nossas esquisitices são as nossas regras de fé, as nossas doutrinas. Os nossos conteúdos, a que me refiro aqui, é a salvação propriamente dita. E disso nós não devemos abrir mão nem numa situação como essa, adversa, de estar sendo preso e questionado, de não deve abrir mão. Então, o quanto de coragem temos para afirmar Jesus sobre outras coisas, afirmar as nossas regras de fé, as nossas doutrinas acima de outras coisas. Confrontar pessoas não significa briga, barracos, não, mas olhar pessoas no olho, nos olhos, né? Olho no olho, e falar as verdades da palavra de Deus. A gente tem que chegar nesse ponto, nesse exemplo dos apóstolos, e olharem para nós
E aí, não importando se é iletrado, se é simples, se, enfim, mas o que precisa é que as pessoas perceberem é que nós somos de Jesus. Deus te abençoe a dar testemunho de Jesus, a ficar do lado de Jesus e fazer com que as pessoas percebam, isso aí anda com Jesus. Isso aí só fala de Jesus. Esse aí ama Jesus. Esse aí não troca nada. Esse aí está sempre lembrando de Jesus, da Bíblia e tal. Sejamos assim, para a glória de Deus. Vamos orar. Pai eterno, que a tua misericórdia e graça seja sobre a nossa vida, a fim de darmos testemunho e sermos testemunhas corajosas do teu amor, da tua graça, e declararmos ao mundo, um mundo carente, doentio, que só há salvação em Jesus. Dá-nos essa coragem, porque isso não é aceito por muitas pessoas, mas dá-nos a coragem de proclamar a salvação no nome precioso de Jesus. Oro a Deus no nome de Jesus. Amém.